santifica-nos na tua verdade. Vem e faz-nos um, como és um com o Pai, e edifica-nos em tua perfeição. Só então seremos tua expressão. Somos dois ou mais em teu nome aqui, e todos saberão que Deus o enviou. Glória ao Filho, na sua igreja, somos o corpo de Cristo. A ti a glória, todo domínio está em tuas mãos, tuas mãos. Tu és o dono, diga, da tua igreja. Todo domínio está em tuas mãos. Ainda mais alto, declare isso, diga a ti a honra. A ti a honra, a ti a glória. Todo domínio está em tuas mãos, tuas mãos. Tu és o dono da tua igreja. Todo domínio está em tuas mãos, tuas mãos. Glória ao Filho na sua igreja. Somos o corpo de Cristo. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Bela música que fala sobre comunhão. Vamos dar um pause agora aqui pra gente... No final a gente escuta mais um pouquinho. Uma música nova aí no nosso repertório, falando de comunhão. Domingo a gente vai cantá-la em nome de Jesus. E vai ser bênção. Vai se preparando aí, irmãos, para você estar com a gente no domingo, no culto da manhã, EBD, culto da noite, para a gente vivenciar esse ambiente de comunhão. Aqui para gravar as devocionais do fim de semana, do sábado e domingo, 19 e 20, encerrando a terceira semana
com o segundo propósito de Deus para as nossas vidas, que é fazer parte da família de Deus. Olhando aqui, é isso mesmo, né? 19 e 20. E aí a gente encerra a terceira semana. Tá um pouquinho grande. Não, 19 e 20 não, 20 e 21. 19 foi sexta. É isso aí. 20 e 21. Então, glória a Deus que está aí, que está acompanhando. E que a gente possa ser abençoado em nome de Jesus. Deixa eu marcar aqui já no meu diário de bordo. 20 e 21. Terceira semana aqui, ó. Semana 3, ok. Semana 1 e 2. Olha lá, ok. E aí, né, a gente vai completar aqui a terceira semana no domingo. Tem um adesivinho aqui já. Eu faço parte da família de Deus, preparado para completar a terceira semana. Espero que você seja motivado para estar conosco e vivenciar, né, esse ambiente onde o Senhor ordena a bênção e a vida. É uma grande expressão de comunhão, é um culto, Santa Ceia. Então, tudo para a glória de Deus. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado. Nos abençoe, Pai, nesse dia, nos ajudando aqui a aprender um pouco mais e a colocar em prática o que temos aprendido. Ministra, Senhor, nosso coração, nos ajude a nos livrar de tudo que nos impede de te servir, de fazer a Tua vontade, de compreender a Tua vontade. Nós te amamos, nós desejamos, Pai, viver os Teus propósitos para as nossas vidas. Então abençoa, visita cada um que vai ter acesso a esse vídeo, a essa oração, para que seja ensinado, corrigido pelo Teu Espírito Santo. Abre os nossos olhos, a nossa mente e nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Como a gente faz 2 devocionais, né? 20 e 21, do sábado e do domingo, você pode, num vídeo só, então você pode fazer uma hoje e a outra. Amanhã, só parar o vídeo aí, onde a gente vai fazer a transição, ou pega numa tacada só, né? Aí você resolve os 2 dias do fim de semana, mas dessa vez eu quis deixar tudo gravado, deixar tudo alinhado, então a gente vai também de maneira mais dinâmica, mais rápida, para poder a live não ficar muito extensa, né? Já que a gente vai ler 2 devocionais. Então, estou preparado aqui. Tá aqui, ó. Já tinha deixado dia 20, fiquei falando dia 19, né? Mas não pode. Se a cada semana são 7 dias, 7, com 7, 14, com 7, 21. Precisa ser 20 e 21 mesmo. Porque eu fiquei olhando no livro, acabei confundindo. Mas é isso aí. Deixa eu trocar aqui a tela para você poder acompanhar. Vamos lá então para a leitura. Restaurando a comunhão. Restaurou o nosso relacionamento consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério de restaurar os relacionamentos. Dia 20. Sempre vale a pena restaurar relacionamentos. Uma vez que a vida consiste em aprender a amar, Deus quer que valorizemos os relacionamentos e nos esforcemos para mantê-los, em vez de descartá-los sempre que houver desacordo, mágoa ou conflito. Na verdade, a Bíblia diz que Deus nos deu um ministério de restaurar relacionamentos. Por esse motivo, boa parte do Novo Testamento é dedicada a nos ensinar como lidar uns com os outros. Paulo aconselha: se vocês receberam algo bom por seguir a Cristo, se o amor dele fez alguma diferença na vida de vocês, se estar numa comunidade do Espírito significa algo para vocês, se vocês têm um coração, se vocês se importam uns com os outros, façam-me um favor. Concordem um com o outro, amem um ao outro, sejam amigos de verdade. Paulo ensina que a habilidade no trato com as pessoas é um dos traços do cristão maduro, maturidade na comunhão. O desejo de Cristo é que sua família seja conhecida pelo amor entre seus membros. Por isso, romper a comunhão é um testemunho deplorável para os não cristãos. Esse foi o motivo de Paulo ficar tão envergonhado quando os membros da igreja de Corinto se dividiram em facções opostas, chegando até mesmo a brigar na justiça comum. Em sua carta, ele lamenta: que vergonha! Será que entre vocês não existe alguém com bastante sabedoria para resolver uma questão entre irmãos?
Ele ficou escandalizado ao descobrir que não havia ninguém maduro na igreja para resolver o conflito pacificamente. Na mesma carta declara: tenho uma preocupação séria a compartilhar com vocês. Meus amigos, pela autoridade de Jesus nosso Senhor, tentarei ser o mais direto possível. Vocês precisam aprender a entrar em acordo. Devem ter consideração uns pelos outros, cultivando a vida em comum. Então Paulo repreende os irmãos. Tinham uma questão entre si, irmãos em Cristo, e um botava o outro na justiça e iam para a justiça comum, para que aquela situação se resolvesse. Paulo diz: isso não deveria acontecer dessa forma. Se você deseja a bênção de Deus em sua vida e quer ser conhecido como filho de Deus, aprenda a ser um pacificador. Jesus disse: Deus abençoa os que trabalham pela paz, pois eles serão chamados filhos de Deus. Note que Jesus não disse: bem-aventurados os que amam a paz, pois todo mundo ama a paz. Nem disse: bem-aventurados os pacíficos, que nunca se incomodam com nada. Ele chama bem-aventurados os que trabalham pela paz, aqueles que procuram efetivamente solucionar conflitos. Pacificadores são raros, porque promover a paz é um trabalho muito difícil. Você foi formado para ser parte da família de Deus. E o segundo propósito de sua vida aqui é aprender a amar e a se relacionar com as pessoas. Por isso, promover a paz é uma das habilidades mais importantes que você pode desenvolver. Infelizmente, a maioria de nós jamais aprendeu a resolver conflitos. Promover a paz não é evitar conflitos, fugir de um problema fingindo que ele não existe ou ter medo de falar sobre o assunto. É, na verdade, covardia. Jesus, o príncipe da paz, nunca teve medo de conflitos. Em determinada ocasião, ele provocou um conflito para o bem de todos. Há momentos que devemos evitar o conflito, mas há ocasiões em que precisamos criá-lo e situações em que precisamos solucioná-lo. Por isso, precisamos orar pedindo a contínua direção do Espírito Santo. Promover a paz também não é apaziguar, ceder o tempo todo, agir com subserviência e permitir que os outros sempre o reprimam. Não era o que Jesus tinha em mente. Ele se recusou a ceder em muitas questões, sustentando seus argumentos diante de qualquer oposição diabólica. Certo? Então vamos lá. Como restaurar um relacionamento? Como cristãos, Deus nos chamou para que ajustássemos nossos relacionamentos um com os outros. Seguem 7 passos bíblicos para a restauração da comunhão. Então tá aqui. Daqui ele vem, fez a introdução, então avança aqui para a parte didática, onde ele vai falar sobre restauração da comunhão. Comunhão não é também fugir, fingir que está tudo bem. É a busca pela paz, por resolver os problemas e viver de forma saudável. Primeiro dos 7, então, fale com Deus antes de falar com a pessoa. Passei sem querer. Aqui, ó. Fale com Deus antes de falar com a pessoa. Converse com Deus a respeito do problema. Se você orar a respeito do conflito, em vez de se juntar a alguém para murmurar, descobrirá que, em geral, ou Deus muda seu coração, ou muda o coração da outra pessoa, sem sua ajuda. Todos os relacionamentos seriam mais tranquilos se você tão somente orasse mais a respeito deles. Assim como Davi compôs os salmos, use a oração para desabafar verticalmente. Conte a Deus suas frustrações, clame por ajuda. Ele nunca fica surpreso ou aborrecido com sua raiva, mágoa, insegurança ou qualquer outra emoção. Portanto, diga-lhe exatamente como se sente. A maioria dos conflitos tem raízes em necessidades não satisfeitas. Algumas dessas necessidades só podem ser alcançadas por Deus. Quando você espera que uma pessoa, amigo, mulher, chefe ou membro da família satisfaça uma necessidade que somente Deus pode atender, está se candidatando à amargura e à decepção. Ninguém pode suprir todas as suas necessidades, exceto Deus. O apóstolo Tiago observa que muitos de nossos conflitos acontecem por falta de oração. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Não têm porque não pedem. Em vez de confiar em Deus, preferimos crer que os outros nos farão felizes e então ficamos furiosos quando eles nos decepcionam. Deus, porém, está dizendo: por que você não vem primeiro a mim? Tome sempre a iniciativa, o segundo.
Não importa se você ofendeu ou foi ofendido, Deus espera que você dê o primeiro passo. Não espere pela outra parte. Vá primeiro a ela. Restaurar a comunhão perdida é tão importante que Jesus lhe deu precedência até mesmo sobre o culto de adoração. É assim que eu quero que vocês se conduzam. Se alguém estiver no local do culto, prestes a fazer uma oferta e de repente se lembrar de que um amigo tem algum ressentimento contra ele, deixe de lado a oferta, saia imediatamente, procure o amigo e conserte a situação. Depois de fazer isso, então, poderá voltar a oferecer seu culto a Deus. Quando a comunhão é prejudicada ou rompida, planeje imediatamente uma conferência de paz. Não fique adiando, arrumando desculpas, nem prometendo. Resolva isso qualquer dia desses. Programe o encontro o mais rápido possível. Demoras só aprofundam ressentimentos e pioram a situação. Quando se trata de conflitos, o tempo não cura nada. Pelo contrário, as mágoas tornam-se mais profundas. Agir rapidamente também evita que os danos espirituais sejam maiores. A Bíblia diz que o pecado, incluindo os conflitos não resolvidos, bloqueia a comunhão com Deus e impede que as orações sejam respondidas. Olha aí. Ó. A oferta você não pode dar, a oração não vai. Você fica, então, espiritualmente assim, à mercê, né? Além de nos tornar infelizes, os amigos, além de nos tornar infelizes. Então vamos de novo aqui, ó. A Bíblia diz que o pecado, incluindo os conflitos não resolvidos, bloqueia a comunhão com Deus e impede que as orações sejam respondidas, além de nos tornar infelizes. Os amigos de Jó lembraram-no de que ficar desgostoso e amargurado é loucura, é falta de juízo que leva à morte. Disseram-lhe também: com a sua raiva você só está se ferindo. Normalmente, o sucesso de uma conferência de paz depende da escolha do momento e do local adequado. Não se reúna se você não estiver cansado. Normalmente, lê de novo, o sucesso de uma conferência de paz depende da escolha do momento e do local adequado. Não se reúna se você estiver cansado, apressado ou tiver de ser interrompido. O melhor momento é quando ambos estiverem tranquilos. Então é isso, né? Você está com pressa, está não sei o quê, então espera para você poder sentar e conversar. Terceiro, demonstre compaixão pelos sentimentos dos outros. Use mais os ouvidos que a boca. Antes de procurar solucionar qualquer desavença, você deve primeiro levar em consideração os sentimentos das pessoas. Paulo aconselha que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. O verbo procurar é a tradução do grego skopos, do qual formamos a palavra telescópio e microscópio. Significa estar alerta, observar. Concentre-se em seus sentimentos, não nos fatos. Comece pela compaixão, não pela solução do problema. Então, está te dando boas dicas e orientações. Não comece tentando arrancar das pessoas o que elas sentem. Ouça-as apenas, deixando que se descarreguem emocionalmente sem ficar na defensiva. Concorde com a cabeça, sinalizando que compreende, mesmo que tenha outra opinião. Os sentimentos nem sempre são verdadeiros ou lógicos. Na verdade, os ressentimentos nos fazem agir e pensar como tolos. Davi admitiu certa vez: o meu coração estava cheio de amargura e eu fiquei revoltado. Eu não podia compreender, ó Deus. Era como um animal sem entendimento. Todos agimos como bestas feras quando estamos feridos. Em contrapartida, a Bíblia diz: a sabedoria do homem lhe dá paciência. Sua glória é ignorar as ofensas. A paciência tem origem na sabedoria, e a sabedoria tem origem no fato de ouvir a perspectiva dos outros. Quando ouve, você está dizendo: valorizo sua opinião, preocupo-me com o nosso relacionamento e você é importante para mim. O ditado é verdadeiro: as pessoas não se importam com o que sabemos até que saibam que nos importamos. Legal, né? A pessoa não se importa com o que sabemos até que saibam que nos importamos. Muito bom. Para estabelecer a comunhão, é preciso carregar o peso de termos consideração para com as dúvidas e temores de outras pessoas, daqueles que sentem que essas coisas estão erradas. Agrademos ao outro e não a nós mesmos, e façamos aquilo que é para o seu bem, e assim edificaremos no Senhor. É torturante observar pacientemente a raiva dos outros, sobretudo quando ela é infundada. Mas lembre-se, foi isso que Jesus fez por você. Ele suportou uma fúria infundada e maliciosa para salvá-lo, pois não buscou sua própria satisfação, mas conforme está escrito,
os insultos dos que te injuriaram caíram sobre mim. E chegamos a outra aqui, e como eu imaginava, perdi a conta, né? Vou contar aqui pelo livro. São 7, vamos ver qual que é esse aí. Como restaurar os relacionamentos. Fale com Deus antes de falar com a pessoa. O 2, tome sempre iniciativa. O 3, demonstre compaixão pelos sentimentos dos outros. Confesse sua parte nos conflitos, então é o 4. Vamos lá. Se você realmente deseja restaurar um relacionamento, comece admitindo os próprios erros e transgressões. Jesus disse que esta é a forma de ver as coisas com mais clareza. Primeiro, tire a viga do seu olho e então talvez você enxergará suficientemente bem para tirar o cisco do olho do seu amigo. Já que todos temos pontos cegos, você precisará pedir a uma terceira pessoa que o ajude a avaliar suas ações antes de se encontrar com quem tem um conflito. Também peça a Deus que lhe mostre quanto você mesmo contribuiu para o problema. Pergunte, sou eu o problema? Estou sendo irrealista, insensível ou sensível demais? A Bíblia diz, se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. A confissão é uma ferramenta poderosa para a reconciliação. Não raro, a forma de lidarmos com os conflitos cria um problema ainda maior. Quando você começa admitindo humildemente os erros, isso neutraliza a raiva da outra pessoa e a deixa desarmada, porque ela provavelmente esperava que você ficasse na defensiva. Não dê desculpas nem transfira a culpa, apenas confesse sinceramente qualquer participação que tenha tido no conflito. Aceite a responsabilidade pelos erros e peça perdão. 5. Invista contra o problema, não contra a pessoa. Muito legal isso aqui. Não há como solucionar o problema se você estiver preocupado em identificar a culpa. Você terá de fazer uma escolha. A Bíblia diz, a resposta cortês abranda a fúria, mas a língua afiada incita a ira. Você nunca se fará entender estando zangado. Por isso, escolha cuidadosamente as palavras. A resposta branda é sempre melhor que o sarcasmo. Na solução de conflitos, a maneira de falar é tão importante quanto o que se fala. Não tem muito tempo, eu preguei sobre isso, né? A importância da linguagem. O que falar, como falar, quando falar, tudo isso é importante. Eram 5, até dar uma revisada lá, mas quem fala, como fala, quando fala, qual a motivação da fala, então tudo isso é importante. Se você se expressar de forma ofensiva, a outra pessoa ouvirá de forma defensiva. Deus nos diz, quem tem um coração sábio é conhecido como uma pessoa compreensiva. Quanto mais agradáveis são as tuas palavras, mais você consegue convencer os outros. Irritar as pessoas jamais funciona e você nunca é persuasivo quando é rude. Durante a Guerra Fria, ambos os lados concordaram em que algumas armas eram tão destrutivas que jamais deveriam ser usadas. Atualmente, as armas químicas e biológicas foram banidas e os estoques de armas nucleares estão sendo reduzidos. Para o bem da comunhão, você deve destruir seu arsenal de armas nucleares relacionais, ou seja, condenar, menosprezar, comparar, rotular, insultar, ironizar, reagir com sarcasmo. Então, aqui, né? Aí, a informação está aí. Quem quer aprende, muda e vive melhor. Quem não quer, vai ficar batendo cabeça. Paulo resume tudo isso desta forma. Não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. Não digam palavras que fazem mal. Então é isso, irmãos. Tem gente que às vezes olha a vida do outro assim, é sorte, não, é porque para ele tudo é perfeito, tudo é muito bom. Não tem isso não, irmãos. Tem que aprender a lidar com as coisas. Então, quem vai aprendendo a lidar com a vida, com os conflitos, se saindo melhor, além de não se meter em encrenca, ele consegue se livrar melhor das encrencas, né? Além de não ser conduzido a tempestades, ele lidar melhor com tempestades, consegue sair delas, sobreviver a elas. Então tá aí. Formação, palavra de Deus, é muito bom. Esse aqui, então, se eu não perdi a conta de novo, é o 6. Coopere tanto quanto possível. Paulo disse, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. A paz sempre tem uma etiqueta de preço.
às vezes custa nosso orgulho e quase sempre custa nosso egoísmo. Pelo bem da comunhão, faça o melhor que puder para chegar a um acordo. Adapte-se aos outros e mostre preferência pelas necessidades deles. Uma paráfrase da 7ª bem-aventurança de Jesus diz: abençoados são vocês que conseguem mostrar que cooperar é melhor que brigar ou competir. Desse modo irão descobrir quem vocês realmente são e o lugar que ocupam na família de Deus. 7º, então, enfatize a reconciliação. É o 7º. Não perdi a conta, não. 7º, enfatize a reconciliação, não a solução. É ilusão esperar que todos concordem a respeito de tudo. A reconciliação atém-se ao relacionamento, já a solução está vinculada ao problema. Quando focamos a reconciliação, o problema perde importância e não raro se torna irrelevante. Podemos restabelecer um relacionamento mesmo quando somos incapazes de resolver nossas diferenças. Isso é legal, irmãos. Mesmo quando os pensamentos continuam, e a maioria das vezes, mas você restaura o relacionamento, cada um continua com o seu pensamento e a amizade continua. Tá certo? Então é importante isso. Os cristãos muitas vezes têm discordâncias sinceras e legítimas, além de anunciar suas divergências, mas podemos discordar sem ser desagradáveis. O mesmo diamante tem diferentes aspectos, quando visto de diferentes ângulos. Deus espera unidade, não uniformidade. Também é muito legal, eu sempre uso isso aqui. Podemos caminhar de braços dados, sem concordar em tudo. Glória a Deus. A unidade é de propósito, é na nossa fé, na nossa visão, né, de todos. O mosquitinho está me pegando aqui embaixo da mesa. De todos, um era a mente e o coração. Isso quer dizer que todo mundo ficou igual? Não. Todo mundo tinha uma igualdade no propósito em relação à sua vida com Deus. Isso não significa que você deva desistir de encontrar uma solução. Talvez você precise continuar conversando e até mesmo discutindo, mas faça isso com espírito de harmonia. Reconciliação significa fazer as pazes, não necessariamente esquecer o assunto. Depois de ler este capítulo, com quem você acha que precisa entrar em contato? Com quem você precisa restaurar a comunhão? Olha aí, sendo desafiado. Não demore mais nem um segundo. Faça uma pausa agora mesmo e converse com Deus sobre essa pessoa. Em seguida, pegue o telefone e comece o processo. Esses 7 passos são simples, mas não são fáceis. É necessário muito esforço para restaurar a comunhão com alguém. Foi por isso que Pedro recomendou: esforcem-se para viver em paz com os outros. Quando você tenta promover a paz, está fazendo o que Deus faria. É por isso que os pacificadores são chamados filhos de Deus. Muito bom. Pensando sobre o meu propósito de vida, sempre vale a pena restaurar os relacionamentos. Versículo para memorizar: façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Pergunta para meditar: com quem estou precisando restaurar meus relacionamentos? Todas as referências aí, glória a Deus. Vamos mudar um pouquinho aqui, né? Só para a gente fazer uma pausa e uma transição do dia 20 para o dia 21. Temos aí 28 minutos de live, 29. Por mais que a gente tente ler rápido, né? É extenso, então não tem como encurtar muito. Estou fazendo poucos comentários, mas sobretudo para te incentivar também, irmãos, a não deixar de fazer nenhum dia. Vamos fazer os 42 dias em nome de Jesus. Tá certo? Então, se você quiser fazer mesmo só esse hoje, então marca aí no vídeo a hora que está tantos minutos, pausa, amanhã você volta e faz então a devocional do dia 21. Tá certo? Então, vamos lá, vamos seguir. Deixa eu até botar a telinha aqui, laranja de novo, com o propósito da semana, para você ver em que momento a gente faz então essa transição para o dia 21. Vamos lá. Protegendo sua igreja, glória a Deus. Vocês estão unidos na paz por meio do Espírito, portanto, esforcem-se para continuar unidos desse modo. Acima de tudo, deixem que o amor dirija a vida de vocês.
porque assim toda a igreja permanecerá unida em perfeita harmonia. É sua função proteger a unidade de sua igreja. A unidade da igreja é tão importante que o Novo Testamento dá mais importância a isso que ao céu e ao inferno. Deus deseja profundamente que experimentemos unidade e harmonia uns com os outros. Vamos proteger a nossa igreja. Vamos viver em paz, vamos deixar as diferenças de lado. Vamos usar a maturidade, a sabedoria, a gentileza, a compaixão, a misericórdia. Estar numa igreja com um ambiente saudável, de alegria, sabe? Onde um irmão quer bem o outro, isso é muito bom. A unidade é a alma da comunhão. Destrua, e assim removerá o coração do corpo de Cristo. A unidade é a alma da comunhão. A unidade está no âmago daquilo que Deus deseja que experimentemos na vida conjunta da igreja. Nosso modelo supremo de unidade é a Trindade. Eu estou falando até agora com o microfone longeão. Espero que esteja captando, né? Mas aí acho que sim, deixa eu botar ele mais perto. Não sei como é que ficou quando eu estava afastado. Espero que tenha ficado ok. Senão a gente dá um jeito, né? Aumenta um pouquinho aí o celular ou a TV, usa o fone. Mas agora que eu me liguei que o microfone não estava aqui pertinho de mim. A unidade está no âmago daquilo que Deus deseja que experimentemos na vida conjunta da igreja. Nosso modelo supremo de unidade é a Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são totalmente unidos em comum. O próprio Deus é o maior de todos os exemplos de amor sacrificial, de humildade para com os outros e de perfeita harmonia. Assim como qualquer pai, nosso Pai Celestial tem prazer em ver os filhos em harmonia uns com os outros em seus últimos momentos. Em seus últimos momentos antes de ser preso, Jesus orou apaixonadamente por nossa unidade. Era nossa união que estava em primeiro lugar em sua mente naquelas horas agonizantes. Isso mostra a importância do assunto. Nada no mundo é mais valioso para Deus que sua igreja. Ele pagou o mais alto preço por ela e a quer protegida, especialmente dos danos devastadores causados por divisões, conflitos e discordâncias. Se você faz parte da família de Deus, é sua responsabilidade proteger a unidade da comunidade da qual participa. Você foi encarregado por Jesus de fazer o possível para preservar a unidade, proteger a comunhão e promover a harmonia em sua igreja e entre todos os cristãos. A Bíblia diz: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Como fazer isso? A Bíblia nos dá algumas orientações. Concentre-se no que temos em comum, não em nossas diferenças. Paulo recomenda: concentremo-nos nas coisas que contribuem para a harmonia e no crescimento de nossa comunhão conjunta. Como fiéis, compartilhamos um Senhor, um corpo, um propósito, um Pai, um Espírito, uma esperança, uma fé, um batismo e um amor. Partilhamos a mesma salvação, a mesma vida, o mesmo futuro. Fatores muito mais importantes que as diferenças que poderíamos enumerar. É neles que devemos nos concentrar, não em nossas diferenças pessoais. Lembre-se de que foi Deus quem escolheu nos dar diferentes personalidades, formações, raças e preferências. Logo, devemos apreciar essas diferenças, não simplesmente tolerá-las. Deus deseja unidade, não uniformidade. Contudo, para o bem da unidade, não devemos permitir que nossas diferenças em circunstância alguma nos separem. Precisamos nos manter concentrados no que mais importa, aprender a amar uns aos outros como Cristo nos amou e cumprir os 5 propósitos de Deus para cada um de nós e para a sua igreja. O conflito é normalmente sinal de que o foco foi desviado para questões menos importantes, que a Bíblia chama assuntos controvertidos. Então, de fato, né? Toda e qualquer desavença tem muito a ver com
assuntos secundários que tomam lugar do que é realmente importante. Quando nos concentramos em personalidades, preferências, interpretações, estilos ou métodos, a divisão sempre acontece. Mas se nos concentrarmos em amar uns aos outros e em cumprir os propósitos de Deus, alcançaremos a harmonia. Paulo implora por isso. Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Outra coisa aqui, né? Segunda, seja realista em suas expectativas. Agora que você descobriu como Deus quer que seja a verdadeira comunhão, é fácil ficar desanimado pela disparidade entre o ideal e a realidade presenciada em sua igreja. Você deve amar apaixonadamente a igreja, apesar das imperfeições que ela tem. Ansiar pelo ideal enquanto critica o real é evidência de imaturidade. Em contrapartida, conformar-se com o real sem lutar pelo ideal é complacência. A maturidade está em conviver com essa tensão. Então você entende o que é real e busca o ideal. Outros fiéis irão decepcioná-lo e desiludi-lo, mas isso não é desculpa para deixar de ter comunhão com eles, pois são sua família, mesmo quando não agem como tal. E você não pode simplesmente abandoná-los. Em vez disso, Deus nos orienta. Sejam pacientes uns com os outros, fazendo concessões às faltas uns dos outros por causa do amor que há em vocês. As pessoas ficam desiludidas com a igreja local por muitas razões compreensíveis. A lista pode ser bastante longa: conflitos, mágoas, hipocrisia, negligência, mesquinharias, legalismo e outros pecados. Em vez de ficarmos abalados e surpresos, devemos recordar que a igreja é constituída de pecadores de verdade, entre os quais nos incluímos. Por sermos pecadores, magoamos uns aos outros, às vezes intencionalmente e às vezes sem querer. Mas em vez de deixar a igreja, precisamos ficar ali e tentar de alguma forma solucionar o que for possível. A reconciliação não é evasão, é a estrada para um caráter mais forte, para uma comunhão mais profunda. Divorciar-se da igreja é o primeiro sinal de decepção ou desilusão, indica imaturidade. Deus tem coisas que quer ensinar a você e aos outros também. Além do mais, não há igreja perfeita para onde você possa escapar. Toda igreja tem fraquezas e problemas e você logo ficará desapontado novamente. Então, legal isso aqui, ó. Então, que você não possa trocar de igreja, né? Acontece, faz parte, mas primeira coisa, está na igreja há pouco tempo, feliz, uma coisinha aconteceu, sai fora. Aí chega na outra feliz, quando uma coisinha se manda, aí fica difícil. Groucho Marx, que nome, ficou famoso por dizer que não gostaria de pertencer a um clube que o aceitasse como sócio. Se uma igreja tiver de ser perfeita para satisfazer você, essa mesma perfeição irá impedi-lo de pertencer a ela, porque você não é perfeito. É uma coisa que a gente fala muito, né? Se encontrar a igreja perfeita para você não entrar, para não estragar. Dietrich Bonhoeffer, ministro alemão martirizado por resistir aos nazistas, escreveu um clássico sobre a convivência na igreja, Vida em Comunhão. Nesse livro, sugere que a desilusão com a igreja local é algo bom, porque destrói nossas falsas expectativas de perfeição. Muito bom, perfeição é só no céu, irmão. Quanto mais cedo desistirmos da ilusão de que a igreja deve ser perfeita para que a amemos, mais cedo deixaremos de fingir e admitiremos que somos todos imperfeitos e precisamos da graça divina. Esse é o início da verdadeira comunidade. É como a gente fala, né? Você está lidando com pessoas difíceis, mas nós somos pessoas difíceis, todos. Toda a igreja deveria fixar uma placa, proibida a entrada de pessoas perfeitas. Este é um lugar somente para os que admitem que são pecadores, carecem da graça e desejam crescer. Tem uma igreja aqui pertinho que tem uma placa dessa. Proibida a entrada de pessoas perfeitas. Bonhoeffer disse: aquele que ama seu sonho de uma comunidade mais que a comunidade cristã em si, torna-se destruidor desta.
Se não dermos graças diariamente pela comunidade da qual fazemos parte, mesmo quando não há nenhuma grande experiência, nenhuma riqueza a ser descoberta, mas apenas muita fraqueza, pouca fé e dificuldade, se ao contrário continuamos nos queixando de que tudo é desprezível e insignificante, estamos impedindo que Deus permita que a nossa comunidade cresça. É uma visão interessante, né? Desafiadora, irmão, nesse tempo de pouco compromisso assim, né, com a igreja local, mas isso tem a ver com a visão. Acho que quando você começa a enxergar essa igreja como sua família, como seu papel importante ali, eu acho que tudo isso é superado, né? Entendendo a verdadeira comunhão, dificilmente, né, alguém vai, por um motivo assim de insatisfação, de uma coisa pequena, querer trocar de igreja. Prefiro incentivar a criticar. É sempre mais fácil ficar de lado e atirar pedras naqueles que estão servindo a Deus que se envolver e contribuir. Deus nos adverte repetidamente que não critiquemos nem comparemos ou julguemos uns aos outros. Criticar o trabalho que o outro irmão está fazendo pela fé e com sincera convicção é interferir nos assuntos de Deus. Que direito você tem de criticar o servo de alguém? Somente Deus pode decidir se ele está fazendo o que é certo. Paulo acrescenta que não devemos julgar nem desprezar irmãos com convicções distintas das nossas. Por que você critica as ações de seu irmão? Por que tentar fazê-lo parecer pequeno? Todos seremos julgados um dia, não com base nos padrões uns dos outros, nem mesmo por nossos próprios padrões, mas pelo julgamento de Deus. Sempre que julgo um irmão, 4 coisas acontecem instantaneamente. Perco minha comunhão com Deus, exponho meu orgulho e minha insegurança, predisponho-me em situação de ser julgado por Deus e prejudico a comunhão da igreja. O espírito crítico é um vício dispendioso. Na Bíblia, Satanás é chamado o acusador dos nossos irmãos. Culpar, criticar e queixar-se dos membros da família de Deus é o trabalho do diabo. Se fazemos o mesmo é porque fomos ludibriados e induzidos a fazer o trabalho de Satanás. Lembre-se de que os outros cristãos, não importa quanto você discorde deles, não são o verdadeiro inimigo. O tempo que desperdiçamos comparando ou criticando outros irmãos deveria ser aplicado na edificação da unidade entre os irmãos. A Bíblia diz: assim estaremos empregando nosso esforço na boa convivência fraterna. Ajudem-se mutuamente com palavras de ânimo. Não ponham seus irmãos lá embaixo, apontando os defeitos dele. Recuse-se a dar ouvidos a fofocas. Fofocar é transmitir informações quando você nem é parte do problema, nem da solução. Você sabe que espalhar fofocas é errado, e se quiser proteger a sua igreja, nem mesmo deve dar ouvidos a elas. Cuidado com a fofoca, irmãos. Ficar falando coisa que não cabe, sabe? Complicado demais. Ouvir uma fofoca é como receptar mercadoria roubada. Isso o faz igualmente culpado pelo crime. Quando alguém começar a falar mal de alguém para você, tenha coragem de dizer: por favor, pare, não preciso saber disso. Você já falou diretamente com a pessoa? Pessoas que trazem fofocas a você também irão espalhar fofocas sobre você. Tais pessoas não são confiáveis. Se você dá ouvidos a fofocas, para Deus você é um criador de caso. Criadores de caso não dão ouvidos a criadores de caso. São esses os que dividem igrejas, pensando apenas em si mesmos, são egoístas sem nenhuma evidência do Espírito. É triste constatar que no rebanho de Deus as maiores feridas sejam causadas por ovelhas, não por lobos. Perspectiva interessante. As maiores feridas no rebanho são causadas por outras ovelhas e não por lobos. Paulo alerta sobre os cristãos canibais, que se devoram uns aos outros, destruindo a comunhão. A Bíblia diz que esse tipo de pessoa deve ser evitada. A difamação revela segredos, portanto, fique longe de quem fala demais. A maneira mais rápida de pôr fim a um conflito, seja numa igreja, seja num grupo, é enfrentar carinhosamente os fofoqueiros e convidá-los a mudar de atitude. Não é convidá-los a mudar de igreja, é o que o pastor quer fazer.
Não pode, tem que convidá-los a mudar de atitude. Salomão lembra que uma fogueira se apaga quando acaba a lenha. Da mesma maneira, as brigas acabam quando o encrenqueiro, implicante, é separado do grupo. Sabe, irmãos, às vezes tem sensação de coisas assim que, olha, tem tanta gente falando sobre isso, mas quando você vai ver, foi uma pessoa só que falou com um monte de gente e disseminou uma situação, né? Aí você pensa que tá assim, quando vai ver, mas peraí, isso foi só uma pessoa que falou. Por tanta gente, né, espalha aquela coisa assim, às vezes dá problema para a gente resolver. Pratique os métodos de Deus para a solução de conflitos. Além dos princípios mencionados no capítulo anterior, Jesus ensina à igreja um processo simples, dividido em 3 etapas. Se um dos que dizem ser seu irmão na fé prejudicar você, converse com ele. Consertem a situação entre vocês. Se ele ouvir, você fez um amigo. Se não ouvir, tome uma ou 2 pessoas para que a presença de testemunhas torne o ato legítimo e tente de novo. Se ainda assim ele não ouvir, leve o caso à igreja. Em meio a um conflito, somos tentados a nos queixar a terceiros, em vez de corajosamente falar a verdade de maneira amorosa à pessoa com quem estamos aborrecidos. A primeira atitude só aumentará o problema. Assim, o correto é procurar diretamente a pessoa envolvida. A conversa em particular é sempre o primeiro passo e você deve fazê-lo o mais breve possível. Se vocês não forem capazes de resolver o assunto sozinhos, o passo seguinte é levar uma ou 2 testemunhas para quem tome ciência do problema e ajude na reconciliação. E o que fazer se a pessoa ainda se mostrar intransigente? Jesus ordena que apresente o assunto à igreja. Se a pessoa ainda assim se recusar a ouvi-lo, você deve tratá-la como descrente. Imagino que esse seja o último. Ixi, tem coisa beça aqui ainda. Vamos lá. Apoie seu pastor e outros líderes. Glória a Deus. Não existe líder perfeito, mas Deus concede aos líderes responsabilidade e autoridade para que mantenham a unidade da igreja. Durante conflitos interpessoais, esse é um trabalho ingrato. O pastor tem a desagradável tarefa de agir como mediador entre membros ressentidos e imaturos que vivem em conflito. Ele também recebeu a impossível incumbência de fazer com que todos fiquem felizes, algo que nem Jesus conseguiu realizar. Você está orando pelo seu pastor, irmãos? Ora por ele. Olha o que ele tem que fazer aqui, ó. Ele tem que fazer essa coisa simples, assim, ó. Deixar todo mundo feliz, satisfeito. Todo mundo de boa. A Bíblia é clara sobre a maneira com a qual devemos nos relacionar com os que não nos servem, com os que nos servem. Sejam obedientes aos seus pastores. Ouçam o conselho deles. Eles estão atentos à condição da vida de vocês e trabalham sob a estrita supervisão de Deus. Contribuam para que a liderança deles seja alegre, não penosa. Por que tornar as coisas mais difíceis? Os pastores um dia estarão diante de Deus para prestar contas sobre a responsabilidade de zelar por você. Eles cuidam de vocês com quem deve prestar contas, mas você também terá de se explicar. Você prestará contas a Deus sobre seu comportamento com relação a seus líderes. A Bíblia instrui os pastores a como lidar com pessoas que promovem dissensão no meio da igreja. Eles devem evitar discussões e ensinar gentilmente o caminho inverso, enquanto oram para que os encrenqueiros mudem de atitude. Viu? Fofoqueiro e encrenqueiro. Não é mudar de igreja, é mudar de atitude. Devem admoestar os que promovem polêmicas, rogar por harmonia e unidade, repreender os que desrespeitam a liderança e remover os perturbadores da igreja. Há um só que a gente deve remover, são os perturbadores, lobos. Quem está decidido a fazer confusão e atrapalhar o andamento da igreja e o nosso propósito. Caso não considerem os 2 avisos mencionados. Protegemos a igreja quando honramos os que nos servem no papel de líderes. Os pastores e anciãos necessitam de nossas orações, incentivos, apreço e amor. Recebemos a seguinte orientação. Agora, amigos, pedimos que vocês honrem os líderes que trabalham arduamente por vocês, a quem foi dada a responsabilidade de encorajar e orientar vocês na obediência. Tenham toda consideração e amor por eles. Desafio você
a aceitar a responsabilidade de proteger e promover a união em sua igreja. Empenhe-se nesse objetivo com todas as suas forças. Deus irá se agradar disso. Nem sempre será fácil. Em alguns momentos, terá de fazer o que é melhor para o corpo, não para você mesmo, mostrando preferência pelos outros. Este é um dos motivos pelos quais Deus nos pôs na família igreja, para aprendermos o altruísmo. Em comunidade, aprendemos a dizer nós, em vez de eu, nosso, em vez de meu. Deus diz, não pensem apenas no próprio bem, pensem nos outros cristãos e no que é melhor para eles. Finalzinho aqui. Deus abençoa a igreja que permanece unida. Na igreja Saddleback, que é a igreja do pastor Rick Warren, né, que é o autor do livro, eu imagino que hoje deve ter mais de 20 mil membros dessa igreja. Posso até conferir, mas mais de 10 mil com certeza. Cada membro assina um pacto que inclui a promessa de proteger a unidade de nossa comunhão. Consequentemente, a igreja jamais sofreu um conflito capaz de nos dividir. Tão importante quanto isso é o fato de que muitos desejam fazer parte dela, uma vez que se trata de uma comunidade unida e amorosa. Para se ter uma ideia, num período de 7 anos, a igreja chegou a batizar alguns milhares de novos convertidos. Quando Deus tem um grupo de novos cristãos que deseja libertar, Ele busca como incubador a igreja mais carinhosa que puder encontrar. O que você está fazendo no plano pessoal para tornar sua igreja local mais aconchegante e amorosa? Muitas pessoas em sua comunidade estão em busca de amor e de um lugar ao qual pertencer. A verdade é que todo mundo precisa e quer ser amado, e que quando alguém encontra uma igreja cujos membros verdadeiramente amam uns aos outros e se importam uns com os outros, somente portas trancadas poderiam mantê-lo do lado de fora. Então, é muito bom, né? Muito bom ensinamento. Vamos fechar aqui o dia 21. Glória a Deus, sendo um desafio, irmãos, como todo desafio, que é você manter um propósito, principalmente extenso, como esse, de 40 dias, mas, glória a Deus. Encerrando a terceira semana, que você possa estar no culto aí com a gente. Vem cultuar, irmãos. Pode vir manhã e noite, vem manhã e noite. Só pode um horário, vem só manhã ou noite. Os homens aí com uma classe especial nesse domingo, sabe, falando da saúde mental do homem. E na EBD viver esse ambiente de comunhão, de oração, de abrir o coração, de participar da vida. Muito bom. Domingo, ceia do Senhor, vamos celebrar a ceia do Senhor juntos, participar desse memorial importante. Então é isso, fica o nosso convite. Vamos firme aí nesse mês de novembro, terminar esses 40 dias, né? Concluir esses 40 dias de propósitos. Pensando sobre o meu propósito de vida, tenho a responsabilidade de proteger a unidade da minha igreja. Tenho a responsabilidade de proteger a unidade da minha igreja. Versículo para memorizar. Portanto, concentremos-nos nas coisas que contribuem para a harmonia e no crescimento de nossa comunhão conjunta. Pergunta para meditar. O que estou fazendo pessoalmente para proteger a unidade de minha família eclesiástica neste exato momento? Bom, fica aqui então. Aqui está o finalzinho e o início do terceiro propósito para a semana que vem, que é: você foi criado para tornar semelhante a Cristo. Muito bom. Vamos orar então, irmãos, agradecer a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e realizado em nossa vida, que a tua boa mão nos acompanhe, nos dê força para perseverar e cumprir os teus propósitos. Aprendemos sobre adoração, nós queremos que a nossa vida glorifique o teu nome, te agrade, amar a Deus sobre todas as coisas e, nessa semana, amar o próximo como Jesus nos amou. Nos ajude a entender a importância dos relacionamentos, nós precisamos uns dos outros. Nos dê força para perdoar, restaurar relacionamento, se livrar de hábitos ruins, fofoca, maledicência, murmuração, que sejamos pilares para a nossa comunidade, para que viva em unidade
essa unidade que abençoa. Então, Senhor, nos ajude a viver um tempo de avivamento em nossa igreja, de salvação, de batismo, de pessoas chegando, amadurecendo, convertendo, se voltando a Deus. Nos ajude, Pai, a viver todas as Tuas promessas sobre a nossa vida. Nós carecemos de Teu Espírito Santo. Toma o Teu lugar, faz a Tua obra. Nós cremos em Ti, Senhor. Então, que o nosso fim de semana, o nosso culto seja cheio da Tua presença, o ambiente de comunhão seja um ambiente de cura, de renovo, de fortalecimento. Cada irmão que tem acesso a esse vídeo, que está orando, crendo, que o Senhor possa trabalhar em seu coração e completar a obra em sua vida. Seja conosco, nos guarda, Senhor, guarda a nossa família, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Terminar com louvor? Sempre, né? Aí, ó. Para você aprender e cantar no domingo, hein? Tem hora que dá uma... Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida. Na tua verdade, vem e faz-nos um, como és um com o Pai, e edifica-nos em tua perfeição. Só então seremos tua expressão. Glória ao Filho, na sua igreja, somos o corpo de Cristo. Em uma só voz, nós declaramos: somos o corpo de Cristo. Somos dois ou mais em teu nome aqui, e todos saberão que Deus o enviou. Glória ao Filho, na sua igreja, somos o corpo de Cristo. Uma só voz, nós declaramos: somos o corpo de Cristo. Glória ao Filho, na sua igreja, somos o corpo de Cristo. Diga, uma só voz, nós declaramos: somos o corpo de Cristo. Toda a glória é de Cristo. Toda a glória a Deus, toda a honra a Ti. A Ti a honra, cante isso. A Ti a glória, todo domínio está em Tuas mãos, Tuas mãos. Tu és o dono, diga, da Tua igreja. Todo domínio está em Tuas mãos. Ainda mais alto, declare isso, diga: a Ti a honra. A Ti a honra, a Ti a glória. Todo domínio está
a sua igreja.